Estudando o Evangelho, capítulo 36, Eclipse não. Abre aspas. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Fecha aspas. Os instrutores espirituais asseguram que a personalidade de Jesus é ainda inabordável ao entendimento humano. Não temos capacidade nem de cultura nem de sentimento para compreender cabalmente o Mestre. Não lhe podemos conhecer os divinos pensamentos, não lhe podemos analisar as atitudes. Falece-nos recursos para interpretar-lhe de maneira integral todas as palavras e ensinamentos. Por isso, asseveram, é o Cristo ainda inabordável à compreensão do homem. O Cristo não é conteúdo para a taça da compreensão humana. Efetivamente, é muito difícil entender certas atitudes do Senhor, qual ocorre com o que teve por cenário o Getsemane. Essa dificuldade de compreensão dos sentimentos do nosso Senhor, de aprofundar-lhe a alma sensível, a individualidade universal, acentua-se principalmente quando se lhe pretende examinar as palavras proferidas no horto em horas que precederam o Calvário. Abre aspas. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Fecha aspas. Lucas 22:42. Há quem interprete essa atitude do Senhor como receio ante o martírio que se avizinhava. E os que assim pensam dizem, abre aspas, houve um eclipse na grande alma do Cristo, eclipse que logo se dissipou. Foi uma nuvem rata que ocultou por instante o refulgente sol. O Cristo eterno reagiu prontamente contra o gesto humano do Filho de Maria. Fecha aspas. Nosso pensamento a respeito do comovente e sublime episódio é um tanto diverso. Ao nosso ver, e tendo cuidado de realçar a inabordabilidade do Cristo, o cálice que o Mestre preferia não sorver não era o do madeiro, nem o da coroa de espinho, nem dos cravos, nem da lança que lhe fizeram jorrar o sangue generoso, nem da morte entre dois ladrões comuns. O cálice que o Cristo preferia não lhe fosse dado a beber foi o da compaixão. Condoera-se Jesus por antecipação, antevendo o esfacelamento de toda uma semeadura de espiritualidade e redenção em favor dos homens. Era todo um apostolado de luz e esclarecimento que se diluía sobre o apaixonado impulso da humanidade, cuja salvação fora o objetivo fundamental de sua vinda ao mundo. A humanidade caminhava na direção do abismo, e o Cristo pressentia e lastimava, preferindo não acontecer. Abre aspas. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Fecha aspas. Falou o Mestre como falaria um coração materno que observa no rumo do precipício os passos do filho estremecido. Coração exuberante de amor, transbordante de ternura, ébrio de carinho. A humanidade era bem o filho negligente, teimoso, que ouvira as lições, mas não lhes assimilara o conteúdo. Eclipse do Mestre? Nunca. O Cristo foi e continuará sendo um sol sem eclipse, um astro que ilumina eternamente, sem alternativas nem oscilações. Uma estrela de primeira grandeza, cujos reflexos atravessam todos os corpos, por mais gigantescos e sólidos. Um sol que transpõe e vence infinitas distâncias. Assim, pensando e sentindo, afirmamos: eclipse? Não. O Cristo pressentia que os homens arquitetavam no silêncio o crime inominável, pelo qual haveria de responder inelutavelmente por séculos e milênios. Abre aspas.
A cada um será dado segundo as suas obras. Fecha aspas. Consecutivas vezes ensinara. Percebia em sua divina intuição que os filhos de sua alma fraternal, engendravam o mais hediondo assassínio de toda a história universal através de sua imolação. Dele que tinha vindo ao mundo justamente para redimi-los, para salvá-los. Abre aspas. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Fecha aspas. Os cegos e os mudos, os paralíticos e os surdos, os leprosos e os infelizes haviam recebido do seu coração inesgotáveis benefícios. Na alma de todos, pobres e ricos, grandes e pequenos, plantara o sentimento da fraternidade e do perdão, e ansiava porque elas germinassem. Abre aspas. Viera ao mundo, fecha aspas, dizia, abre aspas, para lançar fogo sobre a terra, fecha aspas. Abre aspas. E bem quisera que já estivesse a arder, fecha aspas. Não exigia o mestre o reconhecimento, a gratidão dos homens. Contudo, esperava que os seus corações guardassem, retivessem o perfume da renovação, a essência do amor que lhe trouxera dos santuários espirituais. E os homens, filhos de sua alma, maquinavam no silêncio a sua morte. Em alguma parte forjava na sombra a própria condenação. Outros sentenciavam-se. Jesus, num átimo no Getsemane, olhou o futuro da humanidade. Devasou-lhe os milênios de provação e resgate e cordoeu-se dos homens. Sua alma encheu-se de compaixão, piedade pelos homens que voltariam em novos corpos várias vezes para o resgate inevitável. Não por seu corpo, nem por seu espírito indestrutível eterno, pela alma coletiva da humanidade, que naquele instante se preparava para consumar com o sangue do justo o seu grande e histórico pecado, o extermínio do Cordeiro de Deus. O cálice do Cristo não foi o do temor, foi o da compaixão. O cálice do Cristo não foi o do medo, foi o da piedade. O cálice do Cristo não foi o receio ante a cruz de madeira, foi o da tristeza ante a cruz de sofrimento que os homens poriam nos ombros horas depois, carregando-a daí por diante por muitos séculos e milênios. Eclipse? Nunca. Cristo é um sol inofuscável que transcende quaisquer sombras, que não conhece eclipse. O seu coração, compassivo e misericordioso, que ama, sofre e chora o filho pródigo, inundar-se-ia sem dúvida de felicidade, transbordaria de júbilo se aquele assassínio não se consumasse. Abre aspas. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Fecha aspas. Mas ante a pertinácia dos algozes, respeitando-lhes o livre-arbítrio, volta-se para Deus sereno e majestoso. Abre aspas. Pai, se não é possível, faça-se tua vontade. Fecha aspas. O Pai quisera mesmo que o suave embaixador bebesse até a última gota, na taça da incompreensão humana, o licor da piedade e do amor, da misericórdia e da compaixão. Nunca o cálice do temor, que seria um eclipse nublado, um sol radioso, eterno, inublável. Eclipse? Não. Fim do 36º capítulo. Abre aspas. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, afastou-se cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice.
Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Fecha aspas. Evangelho por Lucas, capítulo 22, versículos 40 a 44.